de estilos, certo? Então a gente vai começar agora a definir, a desenhar nosso site com cores, com a cor de fonte, essa coisa que a gente está acostumado a ver na web, tá? Então isso aqui faz parte do front-end, tá? Então basicamente eu tenho algumas formas de colocar o estilo dentro do meu arquivo, né? Dentro da minha página. A primeira é que tem um arquivo CSS, que é o que normalmente se usa em grandes sites. Então aqui dentro eu vou ter um arquivo com todos os estilos, ou vários arquivos com o estilo do meu site, e vou reaproveitar esse código nas minhas páginas. A outra é utilizar dentro de uma tag da head, da cabeça da minha página, uma tag style. Então a gente consegue definir lá classes de estilos que vão ser utilizadas então dentro dos meus elementos da minha página, certo, pessoal? E depois, dentro do próprio elemento, eu posso dar um atributo style, tá? Então, dentro desse cara que vocês já viram utilizando, eu consigo lá definir, então, dentro de um cara especificamente. O problema de botar dentro do elemento, tá? É que eu não vou conseguir, então, reutilizar nos outros. Nessa primeira parte, nessa apostila 1, a gente não vai fazer a importação com o arquivo. A gente vai fazer basicamente o 2 e o 3 para ver como é que funciona, tá? E depois, então, a gente vai fazer na parte 2, então a gente vai fazer inclusive animações com CSS, tá? Mas daí vai ser na parte 2, tá, pessoal? Eu separei, então, em vez de passar tudo de CSS, eu passo essa parte introdutória para fechar esse primeiro ciclo aqui que a gente está fazendo, tá? Deixa eu ver se alguém me chamou aqui no WhatsApp. Beleza. Tá? Certo, pessoal? Então assim, ó, vamos lá, tá? Como é que funciona a parte do CSS, tá? A gente tem um negócio chamado a propriedade, tá? Então, todo o nosso site, ele vai ter várias propriedades. Por exemplo, vocês já viram alterando a propriedade da fonte, da cor de fundo, do espaço lateral, do espaço para dentro da margem, certo? A posição que ele vai ficar na minha página. Então, eu tenho uma propriedade e tem um valor que eu vou atribuir a essa propriedade. Além disso, tem esse cara aqui que é o seletor, ou seja, esse cara aqui vai me dizer onde vai ser aplicado esse estilo, certo, pessoal? Então aqui eu estou selecionando todos os meus elementos parágrafos. Então todos os parágrafos que eu tiver dentro do meu site, eles vão ter uma cor vermelha, certo? Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Vou botar aqui então início CSS, início, tá? Vamos fazer uma coisa bem simples aqui, ml, tá? Eu não vou botar o cabeçalho, a cabeça da página aí no head, tá? De propósito, aliás, eu vou colocar agora sim, eu vou colocar já mesmo para definir, tá? Vou deixar vazio por enquanto e vou botar então um body aqui, tá? Então aqui vai ter o corpo e a parte da cabeça em cima aqui, tá? E aqui eu vou ter então meus elementos na página. Então, por exemplo, posso ter um parágrafo P, certo? Ele vai fechar, então vai ser o primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, dei um Ctrl D aqui, né? Segundo, tem o terceiro parágrafo, tá? Beleza. Então, dentro desses caras aqui eu posso aplicar e alterar, então, desde a fonte até a cor de fundo, o espaçamento, e a gente vai ver os principais elementos, então, aqui para alterar essa parte de exibição desses meus elementos, né? Como eu falei para vocês lá no primeiro dia de aula, o legal do HTML é que quando vocês não colocam cada um das propriedades, dos atributos, ele vai preencher com um valor padrão, tá, pessoal? Então ele vai preencher aquele valor padrão dele. Isso é legal porque isso evita que a gente tenha que preencher muita coisa. Então a gente faz qualquer coisa, ele vai fazer funcionar, certo? E a gente só customiza o que realmente a gente precisa customizar, tá? Eu vou começar então aqui no servidor, no porta 80, e esse é início.php, né? Então aqui eu vou no meu início.php, tá? Então eu tenho aqui meus parágrafos, tá, pessoal? Primeiro, segundo e terceiro. Tá? Vou deixar uma ampliada aqui para vocês verem bem ele, certo? Bom, pessoal, se
se eu quiser botar um estilo aqui dentro, vocês já viram fazendo isso na outra aula, eu tenho então um atributo que é o style, tá? Então eu posso botar aqui uma cor, red, então vermelho aqui, tá? Então aqui hello. E agora esse parágrafo por vermelho. Então eu coloquei diretamente nesse cara aqui. Então um atributo estilo desse elemento parágrafo, né? Ele começa e fecha. E ele tem então o atributo cor, né? O atributo estilo do parágrafo. E dentro do CSS dele vai ter o atributo cor, certo? E eu botei ele vermelho. Eu posso reproduzir isso em todos eles se eu quiser. Tá? Só que o que vai acontecer aqui, pessoal? Se eu quiser alterar, eu vou ter que sair alterando todos, né? Certo? Então, o que eles fazem? Então, eu posso usar seletores, pessoal. A gente vai trabalhar isso um pouco mais. Então, aqui dentro do meu head, eu então posso definir uma seção de estilo, certo? E eu posso, então, botar o elemento que eu quero selecionar, tá? Que é o meu seletor. Então, agora, tudo que for P, eu vou aplicar a cor vermelha. Deixa eu tirar esse cara aqui. Vou voltar ao que estava antes. E o efeito, então, aqui vai ser o mesmo, certo? Porque eu disse para o meu navegador, olha, tudo que for parágrafo, tu aplica a cor vermelha, certo, pessoal? Se eu quiser alterar para azul, né, ele vai aplicar para todas que vão aplicar na seleção, que ele vai pegar nessa seleção, tá? Então existem várias e várias formas de se fazer a seleção, pessoal. A gente também vai ver logo adiante as classes, onde a gente pode definir classes, que é bem mais normal, inclusive, que fazer a seleção assim. Tá? Mas a gente pode definir a seleção do elemento, a gente pode usar, inclusive, o ID do elemento, pessoal. Tá? E a gente pode definir, então, fazer a seleção com um elemento dentro do outro. Por exemplo, eu quero pegar só o parágrafo que está dentro do, por exemplo, do hyperlink, por exemplo. Então eu posso fazer a seleção com vários tipos de elementos, de estrutura, como se fosse um select mesmo, tá, pessoal? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não? Tranquilo? Por exemplo, se eu tiver aqui, então, um elemento, por exemplo, um form, tá? Vamos fazer um form aqui. Aqui vocês já viram form, né? Formulários. Então, eu boto aqui nome, opa. Certo? Então, aqui eu vou ter meu input. Vocês estão acostumados com isso, né? Name vai ser nome, certo? O tipo type vai ser, então, um texto, tá? Então, break line. Vou botar aqui um botão submit, né? Input, uma entrada. Então, aqui um submit. Botão name, né? Botão nome, tá? Então, aqui enviar, certo? E o type, então, é o submit, tá? Certo, pessoal? Dá um reload aqui. Então tá aqui meu formulário, para ver que ele fica, vocês podem observar que ele fica preto aqui, pessoal. E que isso significa que ele pegou o valor padrão dele, certo? Vamos dar um Ctrl Alt L aqui, deixa eu botar para dentro com um tab para ficar indentado, certo? Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, e dizer que tudo que for form, aliás, vamos fazer assim, body, ó. Tá? Então, meu body, então aqui, tudo que for o body, que for dentro do corpo, certo? Ele vai ter, então, um color red, tá? O que vai acontecer, pessoal? Então, tem um elemento dentro do outro, tá? Vamos dar um reload, ó. Por que esse cara aqui não ficou vermelho? E só o nome ficou vermelho? Porque esse cara já está definido que ele é um cara... ele está mais próximo do meu elemento, vamos dizer assim. Ele está lá internamente, então ele tem uma preferência, né, pessoal, para aplicar então a cor em cima desse cara. Se eu tirar esse elemento aqui, tá? Então agora vai ficar vermelho tudo, tá? Então eu consigo definir, certo, a cor dos meus elementos dentro do meu site, pessoal. Tá? Posso colocar esse cara para baixo,
certo, pessoal? Ó, vai ficar azul igual. Por quê? Porque esse cara que está atingindo o body, ele pega toda a estrutura aquela que a gente já viu, tá? Que é a estrutura DOM, tem um monte de cara um dentro do outro. E quando tu definir um elemento lá dentro, uma cor, ela tem uma preferência sobre as cores, e os estilos de fora. Por exemplo, se eu vier num elemento aqui dentro, botar o style e botar cor igual yellow, tá? Esse cara aqui, esse style aqui, ele vai se sobrepor à cor do parágrafo, que se sobrepõe à cor do body, certo? Então esse cara aqui é exatamente nesse elemento. Então ele tem ele tem uma prioridade sobre os outros, tá, pessoal? Então assim eu consigo definir as cores com prioridades, certo? Então eu posso alterar do body, que é a parte de baixo, depois tudo que tiver dentro do body e que não tiver cor, ele vai aplicar então o vermelho. Tudo que for P e não tiver cor, ele vai aplicar o azul. Aqui, como ele tem a cor dele, então ele vai aplicar o amarelo. Pessoal, vocês estão conseguindo pegar a ideia desses seletores aqui e de como eu seleciono e coloco a cor dentro dele? Vocês observaram que o atributo style é o mesmo que eu estou definindo aqui, certo? E aqui eu estou aplicando então esses nossos seletores. Agora a gente vai ver vários tipos de seletores e vários tipos de atributos, pessoal. Se vocês vierem aqui no PHP Storm de vocês, ó, e der um Ctrl barra, né, como eu já falei para vocês, tem até a versão do CSS que está disponível, ó, a 1, a 3, como eu falei para vocês, tem várias versões, tá? Então tem muita coisa que a gente pode colocar, tá? Por exemplo, a gente vai ver as principais, tá? Background, color, tá? Então, inclusive a gente vai poder agrupar elementos. O background, ele tem vários tipos de elementos aqui dentro, ó. Eu tenho a cor, tenho o clip, tenho a imagem, tenho a posição, tenho o size, tenho a posição X, que eu posso botar uma imagem de background, né, pessoal? Só que se eu ponho só background, então eu posso separar por vírgula várias propriedades ali dentro, tá? Aqui eu botei só uma, especificamente a fonte. Então, por exemplo, aqui no meu corpo eu quero que tudo tenha aqua na parte de trás, vai ficar lindo. Então agora no site tá, eu sou um designer, viu, pessoal? Eu sou um cara sensacional, ainda bem que eu não ganho dinheiro fazendo design. Ficou bonito, hein? Vamos dizer, tá louco. Beleza, uma mistura de cores, né? Isso aqui vai ganhar então o prêmio Designer 2020. Pessoal, vocês estão pegando a ideia? Eu estou passando rapidamente, na post já tem passo a passo, a gente vai ver agora. Tá beleza? Alô? Estão escutando? Beleza, tá? Então a ideia aqui é a gente aplicar as cores e a ideia é não utilizar um mínimo possível assim. Não que, a gente pode utilizar em eventuais casos, a gente não quer complicar, a gente vai lá colocar um estilo, alguma coisa que a gente quer colocar, tá, pessoal? Mas a ideia é que a gente não faça isso. A ideia é que a gente tenha inclusive classes, que a gente vai ver logo a seguir, tá? Ou classes, ou define então por esse seletor então do tipo ou do nome do componente, né? Mas deve-se evitar então colocar no componente mesmo. Porque se a gente colocar aqui, a gente não consegue reusar esse elemento. Então quando a gente tiver um site muito grande, por exemplo, vocês têm que imaginar, vou tentar falar mais devagar, porque estou falando acho que muito rápido. Tomei muito chimarrão hoje, viu? Vou até tomar uma água, porque agora estou falando a milhão. Pessoal, vocês têm que imaginar que vocês vão ter um site imenso, certo? E que muita gente vai estar trabalhando com vocês. Então vocês imaginem que vocês têm diversos formulários. Né? E aí vocês querem alterar, digamos, a cor vermelho para botar para preto quando o cara não preenche um campo. Pronto. Se vocês botarem dentro de cada elemento, então todos os formulários do site vocês vão ter que sair procurando esse cara. Todos os styles estão em vermelho. Se vocês usarem classe, a gente vê depois, ou mesmo então um seletor então, do campo, vocês vão alterar em um único lugar e vão alterar o site inteiro de vocês. Então a ideia, de novo, eu venho a falar de vocês de reuso, que a gente falou um pouco essa parte em funções no PHP, no JavaScript também. A gente vai repetir bastante a palavra reuso, né? Que é o segredo para a gente conseguir fazer algo que realmente funcione com pouco tempo, tá? Então, vamos voltar para cá. Então, a ideia então, é que a gente tente usar sempre seletores ou de preferência classe, que a gente vai ver logo a seguir, tá beleza?
Bom, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu seguir o roteiro para não me perder, tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Eu estou usando um elemento article, certo? E ele botou então algumas coisas aqui. Display a margem, elemento texto, né? Vou pegar esse cara e botar junto ele aqui, para a gente ver, tá? Vou botar aqui assim o article, ó, que é o cara que está lá na postura de vocês. Coloquei ele dentro do body, né? Coloquei ele aqui dentro do body, que nem está na postura de vocês, né? Tá aqui dentro do body, tá? E eu botei no seletor então para selecionar tudo que há. Primeiro não vou usar nada, vou só um reload, ele vai aparecer lá com a parte do vermelho do meu body, né? O corpo estava em vermelho, red, tá? Agora então vou sobrescrever ele, ó. O background vai ser aquamarine, tá? O display block, a gente vai falar um pouco do display. A margem, que é o espaçamento, e elemento do texto, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficar esse cara. Ó. Então ele mandou centralizar, certo? E botou um background de outra cor. Você pode observar o seguinte, ó, a cor eu não sobrescrevi. Vocês observaram isso? Então ele ficou com a cor do elemento mais de fora lá, que é o elemento pi que contém ele, tá? Então o body é o elemento pi do artigo, aqui desses parágrafos e do formulário. Não do input. O input tem o elemento pi e o formulário. E o elemento pi do formulário é o corpo dele, o body. Tá? Então, como não substituiu a cor aqui nada dentro do artigo, então ele manteve então, a cor vermelha. Certo, pessoal? Se eu substituir ela, se eu sobrescrever, tá? Por exemplo, aqui botar então um white, vai ficar lindo isso aqui. Então agora ficou branco, tá, pessoal? Então assim, qual que é a ideia? Como eu falei para vocês antes, o HTML tem um padrão quando não especifica nenhum atributo. Cor, estilo da fonte, por exemplo, tá? Vou botar aqui font family, ó. Então eu posso botar várias fontes, ó. Comic Sans, né? Vai ficar lindo isso aqui. É realmente uma maravilha. Ficou diferente então a fonte, certo? Então ele tem uma fonte padrão, tem uma cor padrão, e quando tu coloca um atributo lá na raiz, ele vai ficar em todo mundo que está dentro, a não ser que tu substitua esse cara e sobrescreva ele, tá, pessoal? Então, e aqui a gente percebe, a gente começa a perceber, ó, um negócio que eu vou falar muito para vocês, ó, que é o site responsivo, tá, pessoal? Observem que, conforme eu mexo o meu navegador, ele se ajusta. A gente vai falar bastante disso, tá, pessoal? Porque a gente vai tentar trabalhar o site de forma que a gente consiga abrir ele no navegador do meu celular, tá? Da melhor forma possível, ou de um tablet, ou de um monitor pequeno, de um monitor maior. Perdão. Certo, pessoal? Tranquilo? Alô? Tudo bem aí? Silêncio. Buenas. Tá? Eu vou indo aqui, depois a gente tem a parte de exercício que a gente vai trabalhar junto, tá? Buenas. Que mais? Tá? Então, então tem essa parte, por exemplo, imagens, né? Aqui eu botei uma imagem para a gente centralizar, tá? Por exemplo, vamos botar uma imagem então na nossa página aqui, tá? Deixa eu pegar uma imagem Google, imagem exemplo, tá? Vou pegar no Google aqui para não ficar algo meio, né? Essa aqui tá ótima. Copiar a imagem, se eu copiar e colar direto aqui dentro, acho que não, hein? Não deu. Deixa eu fazer um download. Fazer download. Copiar são imagens. Aqui, salvar, tá? Salvei lá. Deixa eu colocar esse cara dentro então do meu projeto. Agora acho que vai. Exemplo, né? A gente não falou ainda do elemento imagem, tá? A gente vai ver ele várias vezes durante o curso, né? Então, que é o IMG, né? Que é uma imagem. Aqui ele já puxou o source, né? Porque o PHP Storm faz isso. Eu vou colocar aqui uma imagem de exemplo, tá, pessoal?
você der um reload aqui assim, deixa eu fechar esse cara. Aqui. Tá, então mostrou aqui minha imagem com o meu formulário, está centralizada, né? E no meu apostila, então, ele tem umas dicas ali para, por exemplo, dizer como é que vai ficar disponível a imagem, tá? A margem, como é que vai ficar colocada. Então, todas as imagens vão ser aplicadas esse estilo que eu coloquei, certo? Tudo que é da tag image, certo? Deixa eu abrir aqui. Tá, aqui não é uma imagem muito grande. Tá, deixa eu botar aqui. Para aparecer para vocês. Agora ficou lindo, tá? Então eu botei uma imagem menor para mostrar como ela se comporta, por exemplo. Se eu tirar a parte aqui das margens automáticas do display block, né? Deixa eu tirar isso aqui assim. Então ela tem um comportamento diferente. Tá? A gente vai falar um pouco principalmente desse elemento display, tá? E aqui das margens, então, do jeito que ele vai ficar para um lado e para o outro, né? Aqui eu tenho que botar um texto de exemplo. Vou botar aqui um texto antes, depois. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, antes, imagem depois. Certo? A gente fala muito de display aqui, block, tá? Display block. Então, como muda o comportamento, no nosso site, certo, pessoal? Ele ficou antes e ficou depois, não ficaram na mesma linha. A gente vai falar um pouco desse elemento, tá? Então, com CSS eu consigo mudar desde a minha fonte, a cor de fundo, o posicionamento dos meus elementos, um em relação ao outro, tá? E isso tudo em cascata. O que eu quero falar com isso com vocês, pessoal? O CSS a gente pode colocar as partes fixas, a gente vai como fixar cada elemento numa posição ou deixar, como eu falei para vocês agora, relativo, tá? Que é o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é deixar as coisas relativas de forma que o nosso navegador possa decidir qual a melhor forma de desenhar, porque o nosso navegador sabe a resolução da tela, em qual ambiente que ele está rodando, né? E nós, lá no nosso site, a gente não sabe quem vai ser o nosso cliente, né? Então a gente traz aquela coisa, quem vai ser o nosso cara a gente não sabe. Então a ideia é que a gente deixe o máximo possível o cara poder, então, decidir. Tá, pessoal? A gente vai falar um pouco de cada um desses elementos principais deles, tá? Pessoal, alguma dúvida até agora? Não? Tudo bem? Não tem nada aqui no WhatsApp? Beleza, tá. Então, a gente vai falar aqui, basicamente, dos nossos seletores, tá? Então, a grande lance, eu acho, né, que é muito do poder, acho que a grande poder deles é a gente conseguir aplicar nos quais os elementos que a gente quer que sejam afetados pelo aquele nosso estilo, né? Então a gente vai ter vários tipos de elementos no nosso site e a gente vai querer que algum estilo afete todos os elementos que aquele seletor pede, certo, pessoal? Então eu posso basicamente ter o tipo, tá? Que é como a gente fez até agora, então basicamente colocando a tag, por exemplo, no parágrafo, que foi o que a gente fez, tá, pessoal? O que mais? A gente tem então aqui a parte de descendentes, né? Então eu posso colocar, por exemplo, aqui por exemplo um parágrafo com um strong dentro, certo? Então eu posso selecionar um elemento dentro do outro, tá, pessoal? Olha só, deixa eu simplificar esse cara aqui para a gente ver, Digamos que eu tenho um parágrafo, eu tenho o tipo strong aqui, tá? Strong, certo? Eu tenho um strong aqui. Opa! Strong nem tá mais se usando, né? Esse é um negócio do tempo arcaico, certo? E eu tenho um strong aqui fora.
Eu acho que eu vou tirar essa imagem para ficar mais clara essa parte. Eu vou tirar a imagem por enquanto só para ficar mais claro, tá? Não vai ficar muita coisa na tela. Então, load, né? Strong fora, strong dentro, né? Então ele tá o meu negrito aqui, fora e dentro, né? Aliás, vamos fazer diferente aqui. Vou dar uma simplificada, vou tirar do body aqui para mostrar para vocês. Não é muita coisa na tela de vocês. Esse código está na apostila de vocês, não se preocupar, tá? Deixa eu tirar esse cara, parágrafo, tá? Não, hello, body, hello, tá? Mais simples, ó. Eu tenho um strong fora e um strong dentro do parágrafo, certo, pessoal? Meu parágrafo está tudo azul, tá? Se eu quiser alterar, por exemplo, todos os strongs, né? Strong, tá, pessoal? Opa, aí é tag. Eu quero botar um color yellow, tá? Beleza, então, tanto o strong de fora quanto de dentro do parágrafo, eles vão ser alterados, pessoal. Porque o strong, então, é o mais perto desse elemento aqui, né? Aqui meu parágrafo, ó, ele é nesse caso, o parágrafo está sendo pai desse elemento de fora, esse elemento filho, strong, tá? Então, o elemento filho que tem a propriedade vai sobrescrever a propriedade do elemento pai, tá, pessoal? Agora, se eu quiser alterar só os strongs, por exemplo, que tem dentro dos parágrafos, vou botar esse cara aqui. Deixa eu fazer aqui para vocês verem bem. Eu tenho dois. Tá, então eu tenho o strong fora, o primeiro e o segundo, tá? Se eu quiser que o meu seletor não pegue esse strong de fora, tá? Eu quero pegar só esse cara aqui e esse cara aqui. Então eu vou botar aqui no meu strong, ó, um P espaço. Então a partir desse momento eu estou pegando todos os strongs que tem como pai o meu parágrafo, tá? Então esse strong aqui tem como pai o parágrafo P. Esse aqui também, esse cara tem como pai esse P aqui, que é o elemento pai que está por fora, certo? Se eu der um reload aqui, vocês podem ver que agora ficou preto. Esse cara não está mais sendo pego no seletor, tá? O seletor só pega os strongs que estão dentro do parágrafo e aplica então o yellow. O strong que está fora aqui, ó, ele não vai pegar no seletor, tá, pessoal? Então isso é uma questão de prática, obviamente, né? Então vai ter várias formas de fazer seleções aqui. Vai ter, então, eu posso ter vários níveis aqui dentro, tá, pessoal? Eu posso ter, por exemplo, um strong, e aqui posso ter mais um parágrafo, P. Opa. Deixa eu só alinhar para vocês verem, tá? Ó, eu tenho um parágrafo que é filho de um strong, que é filho de um parágrafo que está no meu body, tá? Deixa eu assim antes por enquanto. Certo, pessoal? Então vocês estão vendo que o cara está aqui dentro. Eu tenho o body por fora, tá? Tem o parágrafo, tem o strong, tem mais um parágrafo. Podia ter outros elementos, por exemplo, um link, tá? Então esse cara aqui ele vai pegar obviamente todos, tá? Agora tá pegando todos. Mas se eu quiser pegar apenas esse cara de dentro, tá? É só eu colocar um P. Então tem que ter um parágrafo dentro do strong e dentro do parágrafo. Então agora vai pegar só o cara. Opa! Um erro aqui. Um erro aqui. Tem que faltar alguma coisa. Parágrafo. P. Strong. Não pegou, agora deu um erro. Meu exemplo já não deu certo. P, falta de prática aqui. Agora pegou todos, né? O vírgula ele pega tanto no P quanto no strong P. Isso, ele pegou todos os caras, tanto esse parágrafo quanto aqui por fora. Agora tem uma diferença aqui na minha sintaxe que eu não sei dizer. P, strong P,
P strong P. Bom, agora tem um errinho aqui. Pô, vou ter que ver isso aí. Tá, beleza. Enfim, vamos continuar. Tá? Mas a ideia é que eu tenha seletores, então, tá? E que eu consiga aplicar um seletor dentro do outro em vários níveis, tá, pessoal? O que mais? O que mais que eu tenho? Por exemplo, que eu tenho div p strong a, tá? Por exemplo, aqui, eu não sei se eu misturei o p com o strong, tá? Mas vamos botar o hiperlink aqui, vamos ver se vai dar certo. A. Vamos ver se é porque eu misturei os dois, alguma coisa na minha sintaxe. Agora deu certo. Alguma coisa com o meu P ali que não estava errado. Tá? Aqui eu estou pegando apenas o hiperlink que está dentro do strong, que está dentro do P. Tá? Então eu tenho que estar no hiperlink dentro do strong dentro do P. Então um A selecionado dentro do strong e no P. Se eu tiver um hiperlink fora, ele não vai pegar. Tá? Então o link fora ele não vai pegar. Tá? O que mais, pessoal? Antes eu coloquei o vírgula ali. Se eu botar o vírgula, por exemplo, eu posso aproveitar esse estilo aqui para mais de uma regra de seleção. Por exemplo, posso botar vírgula aqui e eu posso dizer, por exemplo, que além do A, do strong ali, por exemplo, o meu P strong também vai pegar. Tá? Então, dois elementos aqui. Então, o meu P strong também vai pegar. Então, eu estou pegando duas seleções, o A strong P e o strong P. Então, os dois ele vai pegar. Tá, pessoal? Eu não sei porque o P não funcionou antes. Não me lembro. Coisa estranha. Que mais aí, pessoal? Bom, essa parte é de seleção que a gente está vendo, tá? Utilizando aqui com espaços o elemento, o tipo do elemento, tá? Então aqui eu tenho um elemento que é o elemento então do meu HTML, tá, pessoal? Aqui dentro, ó, eu tenho outros tipos de seleção, tá? A mais utilizada então é a minha classe, tá, pessoal? Então a gente vai definir classes, tá? E lá dentro da minha classe, depois eu vou fazer essa parte aí, eu vou poder então destacar então alguma parte, tá? Que é o que mais se utiliza. Por exemplo, deixa eu dar uma limpada nesse cara aqui. Eu vou começar aqui com ele limpo, tá? Eu vou colocar então artigo, link fora, strong, tá bom esses caras assim, tá? Beleza, tá? Então agora tem a parte que é o mais utilizado, tá? Que a gente vai utilizar bastante na aula de Laravel, se a gente tiver indo com a cadeira de Laravel, que é a parte de classe, tá? Então a classe, a gente vai definir explicitamente qual que é o conjunto de estilos que eu vou aplicar nesse elemento, tá, pessoal? Então qual que é a vantagem de utilizar a classe? Eu posso ter, por exemplo, um elemento article ou, por exemplo, um hiperlink em várias partes do meu site, mas alterar só alguns deles. Se eu mandar alterar o article, o hiperlink em todos, talvez eu acabe alterando alguma coisa que eu não queira, tá? Mas basicamente, usando a classe, eu consigo alterar só os elementos que pertencem àquela classe, tá, pessoal? Então, ponto aqui uma classe, vermelha, tá? Eu botei um ponto e o nome da classe, tá? Color red, tá? Beleza. Se eu vir aqui na minha classe, então eu dei um Ctrl barra que no PHP Storm ele já pega, né? Botei a classe vermelha. Então esse artigo agora vai aparecer em vermelho, tá? Certo? O resto eu tirei todas as coisas. Agora digamos que eu quero botar esse cara aqui também como vermelho, certo, pessoal? Então eu posso chegar aqui assim no meu primeiro, eu botei no segundo parágrafo, aqui dentro. Eu posso botar o classe vermelho aqui assim, tá? Texto com
Aqui, certo? Então aqui o parágrafo e o texto complementar, tá? Ou eu posso passar aqui dentro a classe só para o meu hiperlink, ó, pessoal. Eu venho aqui assim e coloco só para esse cara aqui, tá? Dá um reload, agora está só aqui dentro, tá? Então dessa forma eu consigo aplicar vários elementos, por exemplo a fonte, né? Um monte de coisa. Aqui é classe, por exemplo, classe vermelha, tá? Ó, agora ficou vermelho o nome, o segundo parágrafo descentralizado. Se eu vier a minha classe aqui e eu quiser alterar o tipo do texto, a minha font family, tá? E eu quiser colocar então essa Comic Sans, que eu acho horrível, basicamente, né? Muito feia, mas vamos lá. Então ele alterou tudo onde está a classe vermelha para Comic Sans, tá, pessoal? Então aqui eu estou usando um seletor de classe, certo? É o ponto aqui na frente, tá? Quando era o elemento, eu não colocava nada, tá? Vamos colocar aqui o elemento A, tá? Ó, direto, color, blue, tá? Fechei aqui assim, dei um reload, tá aqui, ficou blue. Os outros link, ó, esse link aqui assim, ele não ficou porque a classe, ela é do elemento. E lembrem que esse cara, então, ele tem uma prioridade maior, porque esse elemento A aqui, né, do que o que é aplicado para toda a família do elemento hiperlink, tá? Certo, pessoal? Então eu consigo aplicar a meu estilo de forma bem pontual, né? Então eu quero aplicar nesse elemento, mas eu consigo ao mesmo tempo, pessoal, aqui em cima alterar o comportamento no meu site inteiro. Então vocês imaginem que eu tenho um site imenso de novo, tá? Que tenho vários elementos. Eu quero, por exemplo, alterar tudo que é classe vermelha agora para verde, né? Green, pronto, né? Então agora tudo fica verde, tá, pessoal? Então eu consigo alterar no meu site ter só os elementos que fazem parte daquela classe, tá? E isso aqui é muito utilizado, tá, pessoal? Então, veja bem, o que é importante vocês observarem por enquanto? Que eu posso selecionar diretamente o elemento, que com um ponto na frente eu consigo definir um nome de uma classe. E nos meus elementos eu consigo então usar o atributo class com o nome da classe que eu criei. Tá? E nesse cara então vai ser aplicado o estilo, tá, pessoal? E eu vou ter então também essa, como é que eu falei antes, que é essa hierarquia. Então eu posso aplicar um determinado elemento unicamente para dentro de um cara, dentro de uma hierarquia que eu tiver, por exemplo. Tá? Então, como eu botei antes, eu tinha um hiperlink e eu quis botar uma classe só para quem está dentro do hiperlink, por exemplo, tem um strong, por exemplo. Tá? Vamos ver como é que eu posso alterar aqui. Eu tenho um strong com hiperlink com uma classe vermelha. Vou lembrar agora do tag. Ó, strong ponto classe vermelha. E agora eu quero que esse color fique blue. Vamos ver aqui se eu consigo alterar ele. Blue. Tá? Um reload aqui. Ver se tem espaço. Deixa eu ver se eu vou conseguir alterar. Ó. Então o que mudou? Mudou só esse cara aqui, né? Então, quando é classe vermelha, a color vai ser green. Mas ficou horrível, né? Classe vermelha e cor azul. Mas quando for uma classe vermelha dentro do strong, certo? Que é esse cara aqui, ó, uma classe vermelha dentro de um py strong, eu quero que a cor seja azul. Então, meu elemento strong, o ponto e o nome da classe, eu quero que seja azul. Tá? Então, eu estou conseguindo selecionar meu elemento com ali uma classe dentro. Então, eu quero que pinte só as classes aqui dentro. Se eu tiver outros elementos aqui dentro, ó, um A, por exemplo, vou botar um outro A aqui, eu vou tirar a classe, mais um link. Certo? Então aqui ele não ficou lá o Comic Sans, ó. Ele ficou só o azul. O azul tá dentro do meu hiperlink. Tá?
Vou botar uma outra cor aqui, yellow, para a gente ver a diferença. Ficou um ou dois azul. Agora sim, ó, ficou yellow, tá? Por quê? Porque ele está aqui dentro do strong, mas ele não é da classe vermelha. Se eu botar classe vermelha, ele vai mudar. Então, classe vermelha, tá? Ninguém mandou nada, ninguém mandou nada. Tá? Agora sim ele mudou para aplicar aquele cara. Bom, a classe vermelha pinta de verde, aliás, verde strong pinta de azul. Ficou engraçado, tá, pessoal? Mas a ideia é que vocês possam ver que eu estou selecionando elementos a partir do meu estilo. Então, o meu navegador vai desenhar a minha página e vai aplicar então esses estilos de acordo com esses seletores, tá? Então aqui eu vou desenhando os seletores conforme eu quero escrever e ele vai aplicar esses estilos em cima desse cara. Aí vai formatar o meu site com as cores, com componentes que eu desejo. Pessoal, tudo certo por enquanto? Alô? Não matei ninguém ainda? Todo mundo aí vivo? Oi, 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 alô? Putz! Ah, está todo mundo dormindo, falhei então. Tá no YouTube, vocês podem reprisar, inclusive a minha falha ali, que eu vou descobrir por que não deu, tá? Mas o cara não tá acostumado mais a ficar o dia inteiro fazendo isso. Mas assim, ó, vocês olham no YouTube lá de novo. Mas pessoal, essa parte é importante vocês entenderem a parte dos seletores, tá? A parte dos seletores é a parte central, é a parte chave do CSS, tá, pessoal? Se vocês não entenderem os seletores, isso vai ser um problema para vocês depois, tá? Você tem que entender como eu estou selecionando cada um desses caras aqui, tá bom, pessoal? Vamos acordar, tá? O que mais? Eu tenho então pelo ID do elemento, tá? Então o ID do elemento a gente já viu lá no caso do nosso JavaScript, né? O JavaScript era getElementById, né? Vocês lembram disso, tá? Então eu posso botar ID do elemento, por exemplo, aqui no terceiro parágrafo. Então vou botar um ID, ó, elemento 1, certo? E aí eu tenho uma diferença. Na classe eu botava ponto na frente. Aqui então eu vou usar o meu jogo da velha, né, pessoal? O meu sustenido. Ó. Aqui já é o meu elemento 1, ó. Então aqui meu font size igual a large. Pronto, tá? Então quando ele achar o elemento 1, certo? Que é esse cara, terceiro parágrafo, ele vai desenhar ele bem grande, ó. Certo? Não é muito grande, né? Mas tudo bem, ele aumentou de tamanho. Tá, pessoal? O que mais? Como vocês já podem imaginar, né? Assim como eu tenho então o meu ID, eu tenho o meu elemento HTML e eu tenho a minha classe, eu posso combinar esses caras. Ou seja, eu quero que todo elemento 1, certo? Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho. Isso, a gente não deve botar elemento com o mesmo ID, né? Estaria errado, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu botar um. Onde é que vai ficar um bom exemplo? Aqui. ID elemento 1. Vou tirar esse cara para não ficar errado, tá? Vou botar um hiperlink aqui. Um hiperlink. Teste. href fajuto, tá? Beleza. Deixa eu ver como é que vai ficar meu testezinho. Tá aqui o teste, né? Tá amarelo, né? E meu primeiro parágrafo tá lá. Tá? Então agora eu vou aplicar então no meu elemento, ó. Tá large, né? Ficou grande. Mas eu quero aplicar apenas no meu elemento ID que tá dentro do meu parágrafo. Então vai ser P com um elemento lá. Cara, a gente não deve então replicar, né, pessoal, o ID, como eu falei para vocês, é ideal que ele seja único, mas eu posso aplicar essa mesma regra aqui também, tá? Por exemplo, vou botar de volta aqui no parágrafo, ó, ele não aumentou, tá? Vou botar uma outra propriedade aqui, fonte, a cor, color,
Black chocolate. Vamos lá aqui. Ó, aqui ele aplicou, aqui não. Mesmo aplicando com sustenido na frente, todos os IDs 1, né? A gente não deve botar elemento 1, botamos nos dois igual, porque ele tem que estar dentro de um parágrafo. O pai é parágrafo e o ID dele é elemento 1, então ele está fazendo um seletor pelo tipo e ele está aplicando em cima. Tá, pessoal? Então essa é a forma de a gente selecionar os elementos, tá? Ali dentro, tá? Então aqui no texto de vocês, ó, eu tenho vários tipos de combinação de elementos, tá? Vamos botar aqui esse aqui, por exemplo, ó. Parágrafos que possuem a classe destaque, tá? Então eu quero parágrafo que é do tipo destaque, certo? Então eu posso ter vários parágrafos aqui. Vamos fazer vários, vamos botar esse cara aqui. P.destaque. O espaço é a diferença escolar. O espaço é que está pegando um elemento filho, né? Quando a gente cola, então, a gente está pegando o próprio elemento, tem que ter as propriedades. Deixa eu botar aqui assim. Isso está tudo salvo no YouTube, né? Vocês vão poder ver lá, tá? Vou botar os parágrafos aqui. Então, ó, parágrafo 1 para 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos olhar nossa página. Beleza, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, tá? E agora, então, vou botar aqui, esse aqui vai ser a classe, então, destaque. E esse também vai ter a classe destaque, certo, pessoal? Que eu vou botar aqui, só os que estão na classe destaque ele aplicou. Então, quando não tem espaço, quando eu coloco espaço, eu estou pegando um parágrafo e dentro dele tem que ter um elemento chamado destaque, da classe destaque. Quando não tem um espaço, eu colo ele, tá, pessoal? Então, ele tem que ser o próprio parágrafo, tem que ser da classe destaque. Então, é um outro tipo de seleção, tá, pessoal? Estão me entendendo essa diferença de eu botar o espaço ou não? Querem fazer um teste aqui, a gente pode fazer assim, ó. No elemento 2 aqui. Então, hiperlink. Tá? Hiperlink, meu link, tá? Beleza, vou botar um href falcatrua aqui. Beleza. Ó, como é que vai ficar aqui? Não alterei nada, né? Só botei o meu link aqui, tá? Como se fosse um parágrafo. Vou botar a classe destaque aqui. No meu link. E de novo, não vai acontecer nada, tá? Então, ele tem que ser parágrafo e com a classe destaque. Se eu separar aqui, eu quero uma classe destaque que seja filha de um parágrafo. Então, eu estou pegando um outro tipo de elemento. E ele mudou, então, o cara que eu estou pegando. Estou selecionando uma outra coisa. Então, esse espaço aqui que eu coloquei, ele muda tudo, tá, pessoal? Ele muda o cara que eu estou pegando, tá? Ele faz toda a diferença. Certo, pessoal? Conseguiram entender essa ideia? A diferença é que eu estou aplicando vários seletores. Eu quero que seja parágrafo da classe destaque, certo? Parágrafo da classe destaque com ID início, tá? Olha lá, ó. Pessoal, então, parágrafo da classe destaque com ID início. Eu tenho que aplicar só nesse cara. É o único cara que é classe destaque, é parágrafo e é do ID início. Se eu botar o ID início que a gente não deve, né? Eu falei para vocês um outro cara, né? Então ele não é as outras coisas que ele tem que ser, né? E nem mesmo esse cara aqui. Ó, ID início. Tá? Ó, Ctrl D. Aqui, tá? Agora se eu botar um espaço em branco aqui assim, ó, dá um reload, então ele já mudou minha seleção, certo? Então eu estou combinando. Com espaço eu pego os elementos filhos, tá? Sem espaço eu estou aplicando todos esses caras, então, para o mesmo elemento. Ele tem que ser P, ele tem que ser da classe destaque, ele tem que ser do ID início. Pessoal, por que isso é importante? Tá? Vocês imaginem que a gente vai ter, por exemplo, no nosso site a gente vai ter tabelas lá dentro. Um monte de elementos na minha tabela.
Tá? Quando for o cabeçalho da minha tabela, eu quero ficar um tipo de elemento. Quando, por exemplo, eu quiser mostrar um monte de itens que tem, por exemplo, vamos poder imaginar aí, o cara tem um monte de filiais de uma empresa e uma deu um valor negativo. Eu quero que aquela linha que deu valor negativo fique em vermelho para o meu usuário. Certo? Como é que vocês vão fazer isso? Sabe? Então, vocês vão querer aplicar só uma classe que ela está negativa de um tipo específico de componente para ela ficar vermelha para o usuário de vocês ter um feedback visual mais fácil. Pode até estar mostrando negativo, mas o cara que está gerenciando está vendo um monte de dados, ele quer que a linha inteira fique negativa, por exemplo, pessoal. Então, por isso que a parte essa de estilos é importante, porque isso vai facilitar o trabalho do usuário de vocês e ele vai ficar feliz com isso. Tá certo, pessoal? Pessoal, como é que a gente está indo? Todo mundo dormindo ainda? Não? Todo mundo cansado? Tá. O que mais, pessoal? Aqui eu falo que eu já coloquei, ó, separando por vírgula, então tu aplica em vários elementos, várias regras diferentes, usando o mesmo conteúdo lá do CSS. Tá? Então aqui tem várias formas de combinar, tá? E tem várias outras, tá? Aqui eu vou ter até uma referência para vocês darem uma olhada e que a gente tem então um exemplo já pronto, tá, pessoal? Então aqui usando então uma classe seção 2 com parágrafo, tá, dentro da classe seção 2, aqui com a id seção com parágrafo, aqui um parágrafo dentro de um artigo, certo? Aqui tem um exemplo então para vocês, tá? Depois eu quero que vocês peguem esses códigos, colhem eles e executem, né? Esses que estão na apostila de vocês, né, pessoal? Não é só ficar me olhando aqui. Tá certo, pessoal? O que mais? Aqui tem um exemplo que a gente já colocou, tá? Eu já coloquei exemplos aqui da borda, tá? Borda de tabela, por exemplo. Isso é uma coisa boa de a gente ver, tá? Vou copiar esse código aqui. Dá uma olhada nele, tá? New file, tabela. Bordas table. Tá, então aqui a gente tem as nossas bordas de tabela. É muito normal a gente estar debugando e botar, por exemplo, na nossa tabela aqui border, né? Mas isso aqui não é mais para ser usado, tá? É para a gente utilizar a forma. Eu não sei se não vai subscrever, acho que não. Tá? Não é para a gente utilizar, tá? É uma forma muito antiga. O certo é a gente utilizar a borda aqui assim. Aqui, por exemplo, ó, como eu falei para vocês, num único elemento eu estou colocando várias propriedades. Eu botei um pixel que é sólido e que é preto, certo? Eu posso botar aqui blue, tá, pessoal? Então agora na minha tabela ele vai ficar com a borda azul, certo? Eu posso separar isso em vários elementos, né? Então aqui eu tenho border, ó. Então agora tenho border color, então vai ser o blue. Então eu posso tirar esse cara daqui, ele vai dar no mesmo, certo? É bem normal os caras fazerem numa linha só comprida lá, o pessoal que cuida mais dessa parte de estilos, né? Por exemplo, aqui a borda, cor, cadê aqui o tamanho, raio, left size, style, top, width, era width, a largura, isso se não era size, tá, era width, um pixel, certo? E a borda, o estilo, vou botar aqui, style, então vai ser solid, solid, tá? Então aqui eu separei aquele border em 3 partes, né? Se eu botar ele vai ficar igual, tá? Então posso separar em várias partes, ou ele permite também que eu coloque num único cara o elemento separado por espaço, tá? Vou botar esse cara para cá. Se eu botar aqui, por exemplo, 5 pixels, ó, ele vai ficar uma borda bem grossa, certo? Se eu colocar, em vez de só botar double, aqui ele vai ficar então duas listrinhas, né, bem grossas. Fica meio estranho isso aqui, mas vai, ó, certo? Ou eu posso então fazer que nem estava antes, né? Deixa eu botar isso aqui.
Ó, border 5. Agora primeiro eu vou dar um reload. Aí ficou direto, vou botar o border 5. E aqui double. E ele dá no mesmo, tá, pessoal? Volta a fazer isso aqui. Então eu posso botar por espaço várias propriedades desse elemento, ou eu posso setar propriedade. Lembrando que aqui ele está aplicando no table data e no table header, né, no cabeçalho da tabela, tá, pessoal? Eu posso, por exemplo, tirar esses caras aqui, ele vai ficar só na tabela. Então a parte de dentro fica separada, né? Ou então só na parte do elemento dentro, tá? Certo? Ó, são os elementos. Isso aqui é o cabeçalho da minha tabela, que é o TH, né? Table Head, tá? Então agora ficou só nesse cara aqui, tá, pessoal? E agora com vírgula eu aplico o mesmo estilo em mais um elemento, mais um filtro, né? Lembrando que aqui eu posso utilizar, por exemplo, também, né? Por exemplo, o ID, nome, por exemplo, aliás, first name, né? Primeiro nome. Lembra que eu estou usando português, mas não é para usar, né? Então eu quero que seja TH e o primeiro nome. Então eu vou te colado, ó, tá? Então usou o outro TH, ele não vai pegar o last name. Ele tem que ser TH e ser primeiro nome. Tá? Então agora, ó. Ué? Primeiro nome, TH de ter pego. Eu apliquei em todos, né? Deixa eu tirar esse cara aqui. Ver se agora vai dar certo, ó. Então pegou só o first name aqui, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, tirar o TD só para ficar bem mais claro, como a gente pode fazer bastante coisa, ó. Eu peguei first name e selecionei a tabela inteira aqui, tá? Ou se eu tirar a tabela e botar só o TD, vocês podem ver que ele não vai pegar esse last name aqui, ele vai ficar fora, tá? Ele ficou de fora. Então, pessoal, vocês conseguem desenhar muita coisa com CSS. Tá? A gente pode botar num elemento, por exemplo, olha como ficou estranha essa tabela. Tá? Fazer de várias formas isso aqui. Tá? Exibir vários tipos diferentes para o meu usuário. Por exemplo, eu quero que a Lois Griffin, por exemplo, não apareça nada. Tá? Então, eu vou botar aqui o meu estilo, ó, e eu vou sobrescrever esse cara aqui, borda, estilo blue. Ó. Estilo, ó, borda. Eu quero que a borda seja 0, tá? Eu vou tirar o resto que não tem sentido. Tá? Deixa eu botar aqui no meu border style. Border. Que não está indo. Devia estar em border style. Border, font. Ele está sobrescrevendo TD border. Não está sobrescrevendo, escreveu errado agora. Desculpa, eu tô com TD aqui, eu tô com TR aqui, perdão. Tá TR, que agora sim vai dar certo. Tá? Ó, agora ficou fora o Louis Griffin aqui, tá? Lembrando que a parte aqui assim, ó, o TD, ele tá dentro do TR, então ele vai ficar dentro desse TD aqui, então ele vai ter uma preferência de pegar o estilo que eu apliquei no TD ao estilo TR de fora, que é o pai, né? Sempre de dentro para fora, tá? Se eu botar esse cara então aqui dentro, eu vou aplicar esse cara, então agora sim, tá? Opa, faltou um cara aqui. Border, tá? Ó, o que mais que eu posso fazer aqui se eu quiser deixar desse jeito, tá? Borda double não, vai ser solid. Ele alternou nesse cara aqui que tá solid, tá? Esse que tá com 0 não ficou nada. Tá, o que eu posso fazer aqui, por exemplo, também, pessoal, se eu quiser colocar, aqui ficou um burger, ID,
Esse cara é a Lois Griffin, né? Vou chamar de ID Lois Griffin. Tá? Vocês imaginem então que eu quero deixar vermelha a linha da Lois Griffin. Então basicamente eu vou vir aqui, ó. A ID Lois Griffin, tá aqui ela, ó. Eu vou deixar então background color red. Ó, tipo, eu quero marcar em vermelho essa pessoa aqui, tá? Por qualquer motivo, digamos que esteja alguma coisa negativa no banco, algum alerta, alguma coisa que ela está devendo, eu quero que o meu gestor, imagine um monte de linha, vai ficar vermelho aqui. Certo, pessoal? O que mais? Agora já foi quase 1h30 de aula, vocês já devem estar cansados mesmo, né? Então aqui tem um exemplo do estilo aplicado direto no elemento, tá? O style, sem usar classe. Tá? E aqui tem então alguns, tem uns elementos extras aqui, né? Combinando, a gente tinha feito isso, tá, pessoal? Que é do mouse over aqui do JavaScript, ó. A gente tinha feito isso já com vocês, né? Então aqui quando o cara passa o mouse em cima, então ele vai mudar o estilo, né? Então inclusive a gente pode trabalhar com isso aí, né? No menu que a gente vai fazer logo adiante, né? Assim a gente tinha colocado, né? Um TD aqui, ó. Quando passa o mouse em cima, então vai ter um estilo diferente, né? Ó, quando eu passo ali, ó, muda a cor só desse elemento, né? Então, o mouse over ou mouse out, né? Quando entra e sai nesse elemento, tá? Então, na verdade, isso aqui tem mais a ver com a gente praticar, né? Do que, na verdade, simplesmente ficar falando aqui, né, pessoal? O que mais tem aqui? Tem esse cara, eu vou falar agora para vocês, tá? Esse cara tem a ver então com um estado, digamos assim, do meu elemento. Então, eu, em vez de usar JavaScript aqui para o mouse entrar e sair, tá? Eu posso usar esse cara aqui, ó, tá? Que é usando dois pontos. Então, eu tenho um table data que quando o mouse passa por cima, certo? Então ele vai mudar a cor de fundo, tá? Então ele tem um efeito bastante semelhante. Então eu estou já usando eventos de entrada junto com o meu CSS. Então eu simplifico muito, tá? O meu trabalho com isso. Não preciso trabalhar com JavaScript daí. Então, ó, conforme o cara vai passando o mouse em cima, ó. Então, eu tenho o TD e tenho o hover aqui, né? Vou dar um Ctrl barra, então tem alguns elementos que eu posso colocar aqui, tá? Por exemplo, posso dar esse over aqui também em qualquer um dos outros caras, ó. Na minha própria tabela, ó. Se eu der dois pontos. Deixa eu botar aqui. Ele está distorcendo aqui, ó. Né? Border collapse, não. Tem table. Deixa eu fazer diferente. Border collapse é uma boa, né? A gente fica mudando a borda, aí sim muda os elementos de posição, é pra botar uma cor diferente aqui quando eu passar meu mouse sobre a tabela. Lembrando que a gente pode ter tabelas, etc. Vou botar um amarelão aqui. Tá? Então eu tenho uma tabela normal e tenho minha tabela quando meu mouse está por cima. Tá? Então de novo, eu posso fazer isso com JavaScript, eu posso fazer direto com CSS. Tá? Aqui. Ó, tá tudo vermelho, né? Lembrando que o elemento se sobrepõe ao pai, que é a tabela. Então a tabela está vermelha, mas o elemento se sobrepõe à tabela. Então tudo que está dentro da tabela que não tem aquele atributo setado vai ficar amarelo. Mas o que tem o atributo setado ele não muda, ó, mesmo quando o mouse passa em cima. Tá? Que é esse TD over aqui. Certo, pessoal? Eu sei que bastante coisa hoje, deve estar bastante cansativo, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Antes de entrar na parte de display, que é uma parte bem importante isso aqui, tá? Eu acho que é uma parte mais usada aí do JavaScript, do CSS, tá? Eu vou parar por enquanto, senão vou matar vocês hoje, já devem estar dormindo, coitados, tá? Aqui tem então um exercíciozinho, bastante simples, tá? Na verdade nem é esse cara, é só o número 1 aqui para vocês fazerem, tá? O 2 já é a segunda parte lá, tá? Então vocês podem abrir e fazer ele.
Eu vou estar aqui então pra gente fazer até inclusive os outros aqui, o da calculadora, tá? Que ficou para trás, o da string, certo? E qualquer laço e array que vocês queiram fazer também, tá, pessoal? Eu vou encerrar aqui a parte do YouTube, tá? Que deve ficar gravado só a aula mesmo. E o resto eu vou ficar aqui no nosso Meet, tá? Do Google. E aí quem quiser, ou pelo Meet ou pelo WhatsApp, pode me mandar perguntas, tá? Que eu vou continuar aqui. Tá bom, pessoal? Beleza? E pessoal, mais uma coisa, ó. Antes que eu me esqueça o recado, tá? Dentro lá do trabalho de vocês, tá? Eu preciso que quem não preencheu, preencha isso aqui, ó. Tá? Você tem permissão para editar, ó. Eu quero que vocês coloquem o nome do grupo, qual vai ser o tema, né? O GitHub, enfim. Aqui no caso, na verdade vai ser o tema sobre eleições, né? Mas coloquem aqui então o link do GitHub e o grupo de vocês, tá? E eu vou ver se eu deixo aberto o documento para vocês então colocarem sugestões para aula. Vou abrir o documento anônimo. Então vocês podem colocar sugestões anônimas para a gente tentar melhorar, tá? Estou tentando achar um modelo ideal de aula. Até estou pensando em gravar a parte da matéria antes e deixar só no período da aula para a gente fazer então correção de exercício, etc. Tá? Eu não sei se vocês não vão dormir mais aí, tá bom? E se alguém souber um microfone aí para me vender ou uma câmera melhor, me avisem que deve para melhorar a aula de vocês também, tá bom, pessoal? Beleza, agora eu vou desligar aqui o YouTube e vou continuar então na reunião.